a mais um episódio do Pode Me Contar. A gente tá tão feliz de estar aqui hoje. Como é que você tá Nossa, hoje, eu tô animada Natália? e eu tô com frio, a minha mão congelada, -5. Ai, não tô acostumada, Gente, não, sabe? olha, sinceramente, eu nem sei se esse episódio, a gente tá gravando esse episódio em fevereiro, só pra... Janeiro, não, janeiro, amiga, em tô nome de louca, tô louca, comecei. A gente tá gravando esse episódio em janeiro e tá -5 graus hoje, olha como é que eu tô vestida. E é sobre isso. Esquisita, acho que é porque você morou na Escócia, aí pra você -5 é tipo 28. Sei lá. Não, é porque eu queria mudar um pouco hoje também. Mas enfim, vamos lá, os mesmos pedidos de sempre. Não se inscreve... Não se inscreve, aí esquece. você faz, né, irmã? Tô enferrujada. Não se esquece em se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e deixar a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo, que eu tenho certeza que esse episódio promete muitas risadas. E também seguir a gente lá no Spotify, tá? Avaliar e também deixar o seu comentário, que agora tá liberado. Então, Natália, Vamos. por favor, introduza a nossa convidada caótica. Ai, gente, assim, o que eu quero dizer é... Difícil, sabe? Sabe o que que é? É que assim, o Instagram dela é um calabouço. É um calabouço. Cara, você entra e aí você começa a rodar e você vai embora. Ali, ó. E o dia vai E passando. passou e acabou. Porque assim, gente, é tão engraçado que a gente assiste e dá raiva. O jeito que ela usa os emojis das caveirinhas de morte. Quando ela fala perseguidoras. Aí eu só... Toda vez que eu vejo história dela, eu fico, gente, que ódio. Eu tenho que parar de consumir e, tipo, cuidar da minha vida. Mas não dá. É um calabouço. E é aquele humor ácido. Não é ácido. Eu não sei falar. Não sei uma palavra. Sei lá, é viciante. É viciante. Não, e a parte que eu mais odeio é porque, assim, eu sou uma pessoa que já sou consumidora. Eu faço meu carrinho da Shein todo santo dia. E aí eu entro e ela vem com as porra de uns links da Shein, que aí você vai comprando. E aqui não sei o que, não sei o que. E Não. quando vai ver, tá 500 E libras. daí ela traz história de cliente. Aí põe ontem igual o emoji do cachorro com a caveira. Tipo assim, é um inferno seguir ela, mas eu não consigo parar. E não é à toa que ela tá tão estourada, famosa, uma pessoa muito querida. Todo mundo gosta, conhece. Ela leva muita história legal pro Instagram. Mostra até dupe de perfume. Gente, é um... Não sigam, pelo amor de Deus. Tô brincando. Seja muito bem-vinda, Nelly. Ou Obrigada. Nelly. Eu perguntei pra ela. É Nelly ou Nelly? Porque eu Nelly falava pros- Nelly. Nelly pros britânicos. Olha! Ai, Gente, depois amiga. dessa introdução, nem vou pôr o pé no chão, ó. Por favor, dá pra metida. falar que ela vai voando hoje. Bem-vinda. Obrigada. Tô muito Nelly. feliz de ter você aqui, porque eu me identifico que minha energia é muito caótica. Sim, sabe? eu que agora vou ter que fazer a equação aqui pra poder Não, e eles falam equilibrar. que gente louca atrai gente louca, Amiga, né? tem gente que... Ai, nem... Deixa. Meu Vai, Deixa. Olha aí, já Vai. começam as polêmicas. deixa, vai. Eu que quero agradecer o convite de vocês. Vim aqui toda produzida. Tá gata, eu da Não, praia. Tá. quem me segue vai falar aquela menina lá, não é do Instagram, não. Porque eu tô lá Cleaner. todo dia, ó, com a olheira igual de um panda, um coque. Com 300 mil casacos É lá na... tipo isso. Aí agora eu tô aqui, dona de rota. Aqui. Dona de Nessa aí não é roda. cleaner, não. É dona de rota. E aonde quem falar o contrário. E aí, Nelly. como você tá hoje? Frio. Frio, Com né? frio. Não tem como falar outra Mas- palavra, a não ser frio. Mas gente. olha, eu vi num podcast ó, de vocês que vocês falaram. Você prefere o calor de Londres ou o frio da Inglaterra? Eu prefiro o frio da Inglaterra. Ah, eu prefiro o frio da Inglaterra. Aí eu vou falar o frio também, porque o calor ele me dá uma certa ansiedade. Gente, o calor, você É. pode sair pelada, que você vai Então, continuar passando calor. exato. O A gente frio tem é como porque olha se como a proteger. gente tá, né, minha senhora? eu. Vamos dar licença. Exatamente, já dá uma outra postura, né? Tem que saber se vestir Aham. também no frio, porque senão a gente bota só Exatamente. aqueles casacos da Primark que fica igualzinho uma clima. Oh, Igual, ou eu posso falar porque eu era clina antes, tá? Então eu tenho meu lugar de voz aqui. Oi, deixa eu falar. Eu amo suas histórias, cara. É. Não, muito as bom. minhas clientes, elas se tornaram um enredo do meu Instagram. Amiga, é né? maravilhoso. Ou tu sabe, tu falou agora sobre esse negócio de enredo, sabe o que que me lembra? Carlinhos Maia. É. Similar. Porque ele tem vários personagens e as minhas Exatamente. clientes acabaram se tornando os personagens É. do meu Instagram. maravilhoso. Exatamente. Não, eu saio na rua às vezes. Ah, você é a menina do Instagram da velha namoradeira? Ah, cadê o Yami? Então, assim, às vezes as pessoas me conhecem mais
Eu recebo várias mensagens. Eu sigo você só por causa do Bud. Aí eu sigo você só pra saber o que a velha namoradeira tá aprontando. Amiga, eu sigo por causa de tudo, que inferno, né? Que massa. Nossa, mas é isso, é bem isso mesmo que você falou. Você tem esses personagens que acontecem e você não tá fazendo, você não tá vivendo uma vida que você não vive. É ao redor da sua exatamente realidade. isso. E através disso você trouxe esses personagens, onde deixa uma coisa tão dinâmica e tão engraçada e tão maravilhosa de consumir. Então, tipo assim, muito parabéns, porque não é todo minha mundo que amiga. consegue transformar essa rotina de cleaner que a gente sabe que é cansativa, a gente Cansativa. sabe de, tipo assim, o trabalho que dá, do que é por trás, e você retrata isso de uma forma muito leve e muito divertida. Então, tipo assim, parabéns. E é por isso que você tá aqui hoje. Ai, E a gente maravilhosa. quer saber, assim, como é que foi, como é que isso tudo começou. Sim. Porque, mano, a menina é um caos na internet. Todo... Ai. Eu tava falando ali pra ela, três pessoas, o inferno falando, Larissa, por que vocês não levam a Nelly? Por que vocês não chamam a Nelly pro podcast? Eu falei, gente, essa menina, a agenda dela, vocês não têm noção da dona de rota. Olha o ouro dela ali, bem no pulso. Se pingar um gata. pingo de água, fica preto. Se tá cheio, não dá pra confiar. Você tira o dedo roxo. Exatamente. Então, por favor, dê agora aqui o conteúdo que essa galera quer saber de você. Bom, eu sempre tive esse espírito de blogueira. Sempre. Desde que eu morava lá no Brasil, numa cidade que nem existe no mapa. Você é de onde? onde? Eu sou do interior de Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros. Nossa, lá é top. Não, lindo, topíssimo. Lá é top. Eu recomendo conheço. qualquer É lá um que tem- visitar. É lá que tem aquele negócio de... Que falam muito de coisas... Dos ETs, Dos ETs. exato. É nos Quando Veadeiros, foi né, em irmã? 2012, É babado que lá. ia ser o final do mundo, Todo mundo correu pra lá. Aí eu lembro dessa época, eu tava no Twitter. exatamente. Escutando Britney Mas a Spears. cidade que eu sou é Colinas do Sul. É uma cidade que, na época que eu morava lá, era 3 mil habitantes. É muito pequena, é um bairro. Pequena é elogio, é minúscula. E eu sempre tive esse espírito de blogueira. Sempre gravava vídeo, sempre postava foto. Que E eu massa. sempre sabia, eu sempre acreditei que eu iria sair de lá um dia, que eu sempre tive vontade de conhecer o mundo e, conhecer pessoa nova e cultura e viajar, sair louca por aí. Sim. E aí, sempre gostei de tirar foto e sempre falei, se eu casar um dia, vai ter que ser com um fotógrafo. Ele vai ter que ser. Mentira! Juro. Já pra poder... Não, eu Mentira! sempre joguei pro universo assim, olha, vai ter que ser fotógrafo e eu vou viajar o mundo. Aí conheci meu digníssimo esposo, né? Lá. Lá. No Brasil. No Brasil, Uhum. aham. E ele sempre teve vontade de morar fora e Olha. falar inglês. Então, juntou a fome com a pronto. vontade de comer, Tchau. pronto, Fechou, tchau. era isso. E aí, no segundo mês de namoro, ele me aparece com uma câmera e fala, não, eu sou fotógrafo por hobby mesmo. Aí você... É o meu senhor! Pronto, Deus, a eu sou filha confirmação, a confirmação que confirmação. precisava. E aí juntou o útil ao agradável, ele ama tirar foto e eu amo posar pra foto. Então, assim, meu Instagram aí que foi Ai, pro ar. maravilhoso. Inclusive, da última viagem que você fez, gente, as fotos lindas, maravilhoso. É. Ah, não, ele Linda, entrega não, tudo, né? gente, pelo amor de Eu Deus. sou suspeita de falar. Maravilhoso. Parabéns, marido da Nelly. Babado. E aí, ele sempre me incentivou a postar mais. E aí, quando a gente decidiu ir pra fora do Brasil, é tudo muito novo, né, gente? A gente chega lá e a gente, quando nós fomos pro Canadá. E a gente não conhecia ninguém. A gente não falava um A de inglês. Era books on the table e era hi, how are you, que era a única coisa. E foi muito difícil, porque eu pesquisava, não sei agora, mas na época não tinha, assim, criador de conteúdo falando, olha, tal lugar é bom para fazer isso, você encontra produto brasileiro aqui. Ah, como você faz para encontrar serviço? Foi tudo assim, Na raça. na raça, no cego. E aí, a gente começamos a tirar foto, a gente sempre gostou de passear. Então, a gente sempre, no nosso dia de folga, a gente tem que sair fazer alguma coisa. E eu comecei a postar dicas. Eu falei, se ninguém faz, eu vou aqui fazer. Vou fazer. Mas já encontra uma oportunidade, Oi, né, amiga? então. E aí tá. Aí a gente ficou lá e eu sempre postando fotos. Quando a gente ia viajar, eu postava, olha, gente, esse restaurante aqui é ok. Ou truques pra gente economizar dinheiro, todas essas coisas. Sim. E Ninguém aí- perguntando, a Nelly dando todas as informações. aí eu apareço, gente, Ela tem conversa- muita gente me perguntando. Sim, Não tinha é o ninguém. mesmo truque de sempre. Ela e as 300 elas dentro da cabeça dela, falando, olha, todo Quem mundo tá me perguntando? As vozes da minha cabeça. Sorry. Ai, será que a gente vai conseguir gravar? Aí tá.
viemos aqui pra Londres. E aí, da mesma forma, tipo, por mais que quando a gente veio pra cá, a gente já conhecia algumas pessoas e já falava inglês, mas ainda assim, tipo, eu ficava com vontade de comer alguma coisa, ou você tinha que ir no mercado brasileiro ou tal, ou você Sim. ficava sem vontade. E qual produto que é bom? Como é que faz pra começar a trabalhar de cleaner? E, tipo, Aham. não tem ninguém falando Sim, disso na não tem, internet. Não tem. Aí até porque a galera Agora- quer posar. É, porque a Agora- galera quer pousar. Agora ainda tem bastante pessoas comparado quando eu cheguei aqui 5 Aham. anos atrás, mas ainda assim não é aquela coisa fácil, É, tipo, dinâmica, é, sabe? é. E aí o Kerley sempre ficava, posta seu dia a dia. E eu falei, quem que vai se interessar por ver eu limpando uma casa? Todo É sempre isso, né, gente? A gente sempre tem Gente, esses a gente sempre se pensamentos. diminui e acredita que não é interessante, mas depois que eu comecei a fazer, eu vi o tanto que foi possível ajudar outras pessoas. Sim. E é coisa assim, besta, igual você passar uma roupa de cama. Era pra mim a coisa mais ridícula do mundo. Mas, tipo, tem um monte de gente que não faz a menor Amiga, noção. mas sabe o que eu acho que também tem? Tem o lance de você ter o dom da comunicação, É. cara. Inclusive, era algo que eu ia falar agora. Tu é exatamente essa pessoa que tu é nos Exatamente. stories. E a tua presença, eu acho que você deveria investir muito em apresentar ou alguma coisa, porque tu é muito Se didática. quiser ficar no meu lugar. Quanto você tá pagando pra ela, hein? Não, amiga, na verdade. Não, deixa eu te contar a realidade, que tem zero dinheiro envolvido aqui. Mas é porque tu é muito, tipo, comunicativa, tu é uma pessoa muito Eu fácil, gosto. entendeu? Porque tem muita gente que na internet é uma coisa, quando chega é muito mais fechado, que tem uma certa dificuldade de ser, sabe? De sei lá, de se Às vezes tem criar. muita E- vergonha também, muita acaba tornando uma vergonha. barreira. A gente nunca conversou, nem por story. Sim. A gente se viu aqui, que conheceu, parece que a gente já é amiga há 290 anos. Mas é porque você realmente é essa pessoa do story. Igual os bordões que você usa, ela ali atrás. R$10,99 pra gente juntar aqui a corrente de oração. Eu, gente louca, alucinada, né? Mas, gente, eu acredito que é isso que... É por isso que eu tô onde eu cheguei. diferencial. E assim, tem muitas pessoas que falam, eu nunca tive pessoalmente, mas eu te considero a minha melhor amiga. Mas é porque é isso, tipo, eu chego lá no Instagram do jeito que eu acordo, eu não tô nem aí se tá com remela no olho, se meu cabelo tá feio, se eu tô chorando, eu apareço lá de qualquer jeito. Então, eu acho que isso aproxima você do seu público. Isso, com E certeza. hoje, onde eu mais entrego é nos stories, que é onde a gente cria essa conexão. Então, eu acredito que seja isso que Ai, deixa é mais maravilhoso. fácil. Ai, é muito maravilhoso, eu também amo. E quando é que foi que tu viu que começou a dar certo? De tipo, não são as 300 pessoas da minha cabeça. Tem realmente gente alguém interessada. que realmente tá interessado. Quando começou mesmo, foi quando o meu primeiro vídeo viralizou. E ano passado. Sério? Em março. Foi meu primeiro vídeo viralizado depois de quantos e quantos anos trabalhando. Não Meu. trabalhando, né? Mas criando. Mas eu acredito assim, eu nunca foquei e falei, eu vou viver do Instagram. Uhum. Eu sempre gostei de postar, tinha o Kerley que fazia minhas fotos e que era um conteúdo. Uhum. E eu falei, aquilo lá é meu diário, sabe? Se eu sempre fico na minha cabeça, se um dia eu perder minha memória, como é que eu vou lembrar o que Como é que vai aconteceu? Então tá lembrar? tudo salvo lá. Tá tudo- Eu tá sempre tudo pensei aqui. dessa forma. E aí, mas aí o Kerley do outro lado sempre me incentivando. Você tem que fazer isso, transformar em um trabalho, porque você gosta, é algo que, tipo, é natural. Sim. E aí, quando foi ano passado, eu comecei a focar mais. Eu falei, não, então vamos levar isso a sério. Aí comecei a postar com mais frequência, porque no Instagram é isso, tem que postar todo frequência, dia. tem que você todo que dia entregar. mostrar que tá pra poder ser lembrado. Sim, mas ainda assim, tipo, não entregava muito. Por mais que eu tinha poucos seguidores, mas não era o que eu esperava. Uhum. E aí, ano passado, meu primeiro vídeo viralizou. E aí, nisso, eu já ganhei um monte de seguidores. E era o público que eu queria, que era o público brasileiro na Sim. Inglaterra, que é onde eu queria alcançar. E aí, quando eu peguei a chavezinha, eu falei, agora vocês agradem. Agora foi o vídeo que viralizou. Foi um vídeo... Não, e é um vídeo, assim, ridículo. Luxos que meus clientes me permitem ter sendo cleaner. Irônico, inclusive. Claro que é irônico, tipo, tudo foi muito irônico. Por exemplo, eles pagam Netflix, então eu posso assistir enquanto faço meu cleaner. Eu já vi Eles esse vídeo. invistam em uma poltrona confortável, que é onde eu posso sentar e descansar minha coluna. E foi aí que eu aprendi que, infelizmente, hoje, pra você fazer sucesso, você tem que ter hater. Tem que ter hater. Os meus vídeos que Exatamente. viralizaram
Eram todos porque tem hater. Porque aí começou, né? É, a Essa discussão. menina é louca, você é uma folgada. Eles não te dão esses luxos. Você mesmo que faz. Nossa, gente, eu tava falando isso, um vídeo meu viralizou há 4 dias atrás e eu comecei a receber esses haters também. A um certo ponto eu falei, vou começar a responder. Só que depois eu falei, não, gente, não tem como você ficar respondendo isso aqui, não, vou produzir mais, vou deixar Exatamente. pra produzir. E sabe o que eu faço? Ah. Eu sempre respondo eles de uma forma engraçada. Amiga, é meu eu hobby vejo, favorito. Eu vou falar um negócio. Outra coisa, ainda bem que você tocou nesse assunto. Tem um calabouço também do seu Instagram, dos comentários. Caraca, eu li um ontem que deu vontade de entrar e esmurrar a sua cara. Mano, como ela é ridícula. O que você tinha postado? Calma, eu não lembro. Eu não lembro o conteúdo, eu lembro que o story era. Então quer dizer que tá todo mundo mentindo também? Que você respondeu. Eu não lembro do que era. Cara, foi incrível. Não tá de Qual foi a abençoada aqui resposta? pra Não ver. sabe? Não, ela postou alguma coisa que eu não lembro. Foi a história da cleaner que Isso, aspirou as cinzas. as cinzas do marido da cliente. Ah. Que inclusive aconteceu com uma perseguidora minha. Foi. E ela me mandou, eu falei, gente, eu tenho que contar isso pro mundo. Aí começou os comentários e um monte de gente que já passou por Hater. isso. Aham. Aí teve uma pessoa que falou, sei lá, foi um hater. Falou, é mentira isso aí. Ela, então todo mundo que tá aqui tá mentindo também. E aí uma carinha, tipo, aquela rindo e chorando com a lagrimazinha. Nossa, como ela é irônica, meu Mas, Deus. não, eu amo responder eles. Eu amo. Mas assim, o que eu recomendo é, tipo, não foca nos haters. Não porque foca. por mais que tem lá 100 comentários de haters, mas tem 300 de pessoas te elogiando, exatamente, agradecendo é pelo uma seu minoria. conteúdo. Então, tipo, não É, vale é nem um- a pena. É uma Vai. minoria. Foi Então- daí que eu falei assim, não vou nem... E- Essa é a parte ruim, né? Que vem junto com viralizar. Porque vem umas pessoas... Não, e eu fico realmente- fazendo aposta com meu marido. Quando vai chegar o primeiro hater nesse vídeo? Aí a gente, eu acho que é amanhã, eu acho que é hoje. E é assim, aparecer um, parece que eles andam em bando. Meu Aparecer um, vem todos. É, abre o todo bueiro, mundo. sai todo Aham. mundo. Todos. Mas deixa ele. Gente. O vídeo, se ele tiver viralizado, vocês podem olhar no comentário, vai ter hater. Então já é normal. A pergunta que não quer falar. Teus clientes sabem que eles são famosos? Eles não a sabem. velha namoradeira. Eles não Sabe? sabem nem que eu sou famosa, minha senhora. Pra eles, eu sou uma cleaner que acorda todos os dias 7 A horas, cleaner. pego o meu café e E vou pra tchau. luta. E tchau. Nem, tipo, Tchau, gente. quando eu posto o vídeo no feed, aí tem 2 clientes que geralmente é onde eu gravo mais, eu pedi autorização pra gravar, mas é pra falar pra elas, olha, eu vou mandar pra minha mãe, assim, sabe? Mentira. Mentira. É, mas tipo, elas me deram autorização pra gravar na casa delas, então, Ah, tipo, tá ok. então tá ok. Mas ninguém sabe que eu fico expondo. Meu Deus do céu. Imagina, se É, eles estão ali... Mas se bem também Já tudo bem. aconteceu. Comigo aconteceu também. Já aconteceu. Eu perguntei pra vocês sobre o Yami, eu acredito que vocês começaram a me seguir depois. Aham. Mas enfim, eu tinha o meu vizinho, que era meu cliente. E aí ele é dono de um gato, o Yami. E esse gato começou a ir lá pra casa todo santo dia. Porque Aham. lá em casa era quentinho, tinha comida pra ele, que aí ele começou aí, a gente começou a comprar comida pra ele. Meu Deus. E carinho 24 horas, né? Aí o meu dono começou a postar. O dono dele, o meu cliente. dono. O meu dono. É. A risada de fumante. Alright. Eu amei. Ele postou lá no grupo dos vizinhos, da vizinhança. Alguém viu meu gato? Ele tá desaparecido. Meu gato dormindo em cima de mim. Meu Deus. E aí eu comecei a contar isso no Instagram. Aí virou o evento do meu Instagram. Todo mundo. O Yami já foi pra sua casa? Cadê o Yami? Aí chegou de vez e o meu vizinho falar. Eu tô indo aí fazer tal coisa e eu ter que sair correndo e escondendo as coisas do Yami e Meu pondo o gato pra fora. Deus do Juro, céu. O nome do gato tem Yami? Não, o nome dele é Yarmi. Ah, tá. Ah, mas Só eu que, achei Yami. só que ele tava muito britânico. Eu falei, vou ter que dar uma brasileirada nesse gato. Aí eu Yami. coloquei Yami. Gente. Como é que é o nome do E gato aí- em inglês? Yarmi. Yarmi. Ai, Aí Yarmi. aconteceu de eu Yarmi. gravar uma publi com ele. Mentira! Aham. A gata ganhando dinheiro em Juro. cima do gato do vizinho. O Uma vizinho publi, não tipo, sabia. era eu entrando ele entrando na sala e eu escorreguei numa bola. Aí a bola bateu no celular, ele pula em cima da mesa e digita: Oi, eu quero tal coisa, pode mandar pra cá? Mentira, E esse mulher. vídeo viralizou e apareceu na família do meu cliente. Tranquilo. Não me diga. Ele foi só me. Aí, não, e ele não, tipo, não me mandou mensagem pra mim me preparar. Ele esperou eu ir lá fazer a limpeza na casa dele. Aí ele. Fiquei sabendo que o meu gato está famoso? Aí eu. Que gato? Que gato! Nem sabia que você tinha gato. Que gato era seu? Aí ele. Eu vi o vídeo do Yami.
Aí eu falei... Meu Deus. Mas ele levou de boa? Hã? Não, mas assim, ele é super tranquilo, sabe? Aí ele foi e falou, a partir de hoje, qualquer dinheiro que entrar na sua conta através dele, você vai passar a porcentagem pra mim, tá? Mas, tipo, mentira, na brincadeira, então, sabe? anotado. Anotado. Não, e eu vou contar um negócio que eu falei pra você que meu Instagram pessoal é uma baixaria, né? Ah, Aí eu tenho meu chefe que eu posto vídeo com ele, o Biglas. Ele é um senhor, tal, nananã. Que tu Inclusive- começou a pedir 10 pounds pra É, ele dar eu oi. comecei a pedir dinheiro que a galera do meu Instagram é viciada nele. E eu boto ele fala um monte de besteira. Olha só que merda que deu. Ele é casado, tal. E aí eu gravava com ele, só que os meus vídeos com ele no TikTok viralizou. não. E ele não contou pra família dele. E não é que tem um vídeo. São vários. E é tudo tipo assim, 500, 1 milhão, e foi embora. Aí ele falou que um dia, ele tava na casa dele, o filho dele chamou ele na cozinha e falou, pai, o que é isso aqui? Eita, o filho. Tu não me contou isso, não. Meu Deus do céu. Pai, o que é isso aqui? Aí ele, é do meu trabalho, Aí ele, a mãe sabe? Ele, não, então eu não vou contar, mas assim, né, pai? Tá, tipo, 500 mil pessoas falando que vai te dar um presente. Nossa! Aí, tipo, foi isso, apareceu no Aparece. coisa dele. Não, é impossível não céu. aparecer. E tipo assim, aí meu chefe chegou no dia seguinte, ele, o que é isso aqui? E tipo, eu não trabalho, né? Não, e é muito louco, porque, aconteceu? tipo assim, brincando, Quem né, gravou? cara? Sem intenção nenhuma. Um Sim. negócio desse viraliza. Olha Sim. só Não, a proporção. e esse meu cliente, ele é super amigo nosso. Como ele era vizinho, ele sempre tava lá no nosso churrasco, ele sabe falar um monte de palavra em português. Meu Só as que não presta, Deus. aposto. Não, mas ele, tipo, ele é muito inteligente, então ele já sabe falar várias línguas. Se você falar com ele em português bem lentamente, ele consegue entender tudo. Ele não consegue falar, ele fala, tipo... Aí que Aham. mora o Piri. Aí que Caio lindo. Aí aconteceu que eu fiz uma festa de aniversário ano passado e eu convidei ele. Aham. E convidei também os perseguidores, né? Eu fiz uma festa aberta num clube. Esse ano você vai me chamar? Eu chamei todo mundo, tá, minha senhora? Não, mas esse ano daqui você vai me chamar mesmo assim? Melhores amigas? Nos Chamo. chama. Vou Tá, mandar o obrigada. rei Nos entregar lá na sua chamamos. casa. Filha da mãe. Aí eu convidei ele. Ele chegou lá e era num bar que é de piscina de bolinhas pra adultos. Aham. Quando esse senhor entrou nessa piscina de bolinha, os meus 30 seguidores que tava lá, pai do Yami! Pai do Yami! Meu E ele ficou Deus. assim, aí ele foi me chamou no canto lá depois que a gente terminou de brincar lá, ele, por que essas pessoas estão me chamando de pai do Yami? Pai Eu do falei, não Yami, faço a não menor faço. ideia. Falar E ela ainda é Eu ainda cínica. falaria, você entende E alguma ela é tão cínica. Eu, I have no idea. Ah, verdade. Ela vira e fala, você quer esperar o quê de brasileiro? Nada faz sentido. Outra, nada faz sentido. É tudo Tudo. louco. Ninguém Tudo vale caos. nada. E é engraçado que a galera que te segue é reflexo mesmo, né? Tipo É. assim, do Das que... loucuras. É, amiga. É Eu doido que falo, é um gente bando de louca doido. atrás de gente louca. A gente tá tudo ali no mesmo. Não, mas eu duvido que alguém que mora em Londres tenha a saúde mental em dias, assim, 100% Não tem como, alinhada. não tem como, não tem como. Não A tem minha tá como congelada. Conciliar trabalho com a loucura que é a É. correria do dia a dia. É muito, tudo Sim, muito doido. e é por isso que eu Londres, sempre posto, levo na É, brincadeira, porque senão você fica louca, gente. Tipo, Aqueles eu- teus bom dia de tipo, ai, Bom dia pra quem é pra rico, pra nós que é pobre é muito boa sorte. boa sorte. E ela vai que vai. Eu acho muito massa, tipo, a te acompanhar, porque, sei lá, tu passa. É como eu já tinha falado, é uma leveza muito grande na rotina pesada que é de trabalho. Que quando eu cheguei aqui, acho que é a realidade para muitos brasileiros, quando vem É. ir logo pra clínica, Uhum. entendeu? E, mano, tipo assim, eu trabalhava em rota Nossa, grande em rota de é mais brasileiro. cansativa e além, exautiva ainda. Tipo assim, era de carro e a gente fazia aquela. Ai, meu Deus do céu. Aquela BR que fala. BR, como se fosse BR do Brasil. Que a gente cruzava, que a gente saía 4 horas da manhã pra voltar, tipo, 7, 8 horas da Não, noite não em é muito casa, tempo. É. entendeu? Pra fazer quase, sei lá, 14 casas no dia. Então, Graças tipo assim. a Deus, eu não cheguei a trabalhar em rota de carro dessa forma, que é pra, geralmente pro interior, né? É. Mas quando eu cheguei, eu trabalhei em rota, mas era aqui dentro de Londres mesmo. Eu tinha umas 3 casas por dia. E eu ficava, eu preciso mudar de vida. Se eu É. continuar assim, é só trabalhando. E aí eu comecei, decidi falei, vou começar a trabalhar por conta própria. E aí Aham. é outra coisa também que eu investi no meu Instagram, é ensinar as pessoas a como Sim. montar sua própria rota. Porque não tem ninguém te ensinando. Não tem. Não tem. É o máximo que acontece é o galera entrar ali em grupo de Facebook e pagar milhões em uma rota de Em uma clientes. Sendo rota, que se é. você panfletar
entrar em alguns aplicativos falando que você é cleaner, Exatamente. você consegue pegar suas casinhas Sim. ali, Até na entendeu? Letterboxd, deixar um cartão, essas coisas. panfletar. Então, me falaram que não pode fazer isso aqui em Londres. Ah, é? Não sabia. Mas Isso eu não então sei, eu dá tô pra falando fazer, então. pelo que Lá, comentaram. pelo menos na rota em que eu trabalhava, a gente panfletava bastante. Tipo, se uma né? casa cancelava, e a casa era de 2 horas, era 2 horas panfletando. Que a gente- Sério, amiga? Nossa. É, amor, a dona da rota que eu trabalhava, ela é bem... Eu trabalhei Não, mas- pouco em rota. Tipo assim, eu trabalhei uma rota mesmo que era assim, de fazer várias casas num dia, e era bem pesado. E depois eu trabalhei com uma moça, e tipo, era eu e ela, e eram as casas que ela já fazia, tipo assim, 10 anos. Aí era bom. E tipo assim, eu viveria pra sempre se fosse pra trabalhar assim com ela naquelas casas. Porque Era depois de um tranquilo. tempo, vira. Rotina. E tipo assim, você já sabe o que fazer na casa, É, você fica gasta mais menos fácil. tempo, a É. pessoa fica próxima a você, aí você chega, você toma um café, tipo, não tem Uhum. aquele desespero. É. Existe uma certa liberdade. Isso. Então, dessa forma, assim, mas assim, trabalhar, tipo, você 4 da manhã, você chegar às Mano, 7 da era noite, pesado, babado, tá? pesado. Mas quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar numa rota, eu peguei uma dona que ela era muito, assim, sem juízo, fora da casinha. Primeiro que eu tive que mentir que eu não falava inglês e que eu Brasileira. não tinha documento, porque senão ela não aceitava. Pra vocês terem noção. Porque aí, né, ela podia fazer o que quer com a cleaner. A cleaner ia ter que continuar fazendo o que ela queria, porque, né, Ela ia fazer a pessoa ia Eu fazer era o a quê? minha realidade. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha documento. eu... E então, tipo assim, eu era praticamente, tipo, tem que Uma fazer. escrava, Exatamente, acabou, mas não escravidão. aqui. Exatamente. Eu tive que mentir que eu não falava inglês e que eu não tinha documento, porque é só assim que ela contratava. Nossa. E foi bem na época do Natal, e ela chegou assim e falou: o dinheiro que vocês ganharem de caixinha do Natal, que geralmente os clientes dão, tem que dar pra mim. Dividir. Ai, que safada. Olha, velho, que safada. Aí, tipo, isso aí já me pegou bastante, sabe? Eu falei, Agora, gente. imagina ela fazendo alguma coisa e você levanta assim. Não, e um dia ela me pegou no Eu tenho pulo. documento. Ela me pegou no pulo, porque aí um dia, Eu vou te como eu- denunciar. como eu tava numa A casa. frase de milhões. Ó, É. que horror, gente. Quando eu comecei, eu não sabia nada do cleaner, né? Tipo, eu mal casa no braço. Cheguei aqui completamente diferente. Aí ela foi nas algumas casas comigo pra me mostrar, ensinar e tudo. E aí a cliente chegou falando com ela e ela não tava conseguindo entender direito. Porque o Aham. inglês dela não era muito bom. E eu peguei tudo, aí eu fui e respondi pra cliente. Olha, aí ela. Aí ela só olhou assim pra mim, aí eu respondi o resto, conversei com a cliente. Aí quando a cliente virou, ela bateu nas minhas costas. Pra quem não fala inglês, você entende muito bem. Meu Deus. Pegou no pulo do gato. Aí você mostra aquele meme. Não é que eu fiz essa oração aqui. Oração de 10,99 pra dar tudo certo hoje. Enrolou. Então, quando tu chegou, tu já falava inglês. Tu veio Sim, do Brasil. porque eu morei no Canadá por 1 ano e meio. Olha, Viado, não bastante você ficou no Canadá. sabia. Sim, porque quando eu conheci meu marido e ele sempre teve essa vontade de morar fora e aprender a falar o inglês, Aham. aí, tipo, com um mês de namoro, ele falou, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, só me falar a hora do voo que eu vou estar lá. Maravilhoso. Passou 6 meses, a gente embarcou pro Canadá. Caramba. E assim, eu falo, quando é pra ser, você piscou o olho e dá tudo certo, né? isso. Parece que é impressionante. Acontece. E aí a gente morou no Canadá por 1 ano e meio. E como lá no Canadá, é pouquíssimo grupo de brasileiro que tem lá. Não tem brasileiro lá, tipo, pouquíssimo. A comunidade brasileira aqui em Londres é gigantesca. Gigante. Lá é muito difícil. Pra você ter noção, lá tinha um mercadinho que vendia algumas coisas brasileiras. Nossa, tipo, não era nem... sério? Não tinha restaurante brasileiro, tipo, não tinha nada assim, sabe? Aí, Pra ó, fica aí o comunidade. mercado aí pra quem estiver no Canadá. Quem tiver no Canadá. Aí, até hoje eu tenho contato com várias amigas lá que a gente fez na época da Aham. escola. Você falou que morou 6 meses lá, né? Não, morei Um um ano e ano meio. Um ano e meio. Um ano e meio, Ah, aham. tá. E aí, quando a gente foi pra fazer o intercâmbio mesmo. Na Aham. época, tinha um programa que você tinha direito a morar e trabalhar lá por 1 ano. Aí a gente foi e já tinha incluso 4 meses de escola. E aí lá tem alguns brasileiros, aí a gente fez amizade lá. E, tipo, até hoje, pra eles é muito difícil, tipo, ter o acesso a coisas brasileiras igual a gente tem aqui, sabe? Então, mas isso foi muito bom, porque a gente pegou o inglês na raça mesmo, sabe? Sim. Tipo, não tinha outra escolha. Tu Você sentiu aprendia. dificuldade de ter aprendido o inglês lá e
entendeu? Chegar Sotaque aqui, porque eu acho que a dificuldade daqui é o sotaque É o britânico. sotaque. Não, eu tenho 2 clientes que elas ainda são da Escócia. Tipo, a Nossa, família delas é da irmã. Escócia. Eu Gente, morava elas lá. falam comigo assim, ó, de 20 palavras na frase, eu pego umas 5 e tento, assim, monta eu aqui, acho e que ela tá me monta o falando quebra-cabeça. isso. Monta a Isso, sua monta. fique aqui, ó. Não, e além delas falar com aquele sotaque, elas falam super rápido. É. Blá, blá, blá. É. Ai, eu Gente, eu morei ri e torcer pra não ser uma pergunta. morei 2 anos na Escócia. Eu entrava num táxi, o cara começava a conversar, eu pegava meu telefone e falava, oi mãe, tudo bem? Eu juro, eu fugia, porque eu não consigo Pega. entender. Eles falam muito rápido, eles têm um negócio do ai no final de cada frase que eles falam, que eu não sabia se era um ai de um ai, ou um ai de hi, um ai de do Eu quê? nunca nem vi Que o é? escocês falando. Nossa, Se você acha que o britânico é difícil, É o muito- escocês, Não, minha é senhora. demais. Não, amiga, sério. É. É tipo, entra num táxi, porque eles são totalmente eles são diferentes dos britânicos, eles são muito comunicativos. Eu achei, eu Foi. voltei da Escócia tem menos de um mês, eu acho eles bem animados. É, Eles eu são também, animados. ano passado, eu fui na Escócia, a gente ficou uma semana lá. Gente, tipo, os idosos na rua, eles paravam a gente e começavam a conversar. Conversam, eles são muito de boa. Aqui todo mundo é muito mais fechado. Aqui, o vida pessoal- muito mais corrida É, também, né? Outra vibe, Lá é outra gostoso vibe. pra caramba, eu moraria super lá, hein? Você morava Eu onde não. na Eu Escócia? morava em Aberdeen, 4 Ah, horas eu sei acima onde é. de... Acredita que eu tipo assim, planos de Deus, a gente não tá morando lá hoje? Sério? Aham. Menina! Porque assim, quando a gente veio pra cá, e aí a gente falou, vamos pro interior, porque nossos amigos que moravam aqui falaram, lá é sempre mais barato, né? Nossa, o custo lá de vida é, né, outra tudo coisa. diferente. Aí eu falei, não, mas eu quero blogueirar, então vamos fazer um combinado. Nós ficamos 4 meses em Londres, e aí depois desses 4 meses que eu produzi um monte de conteúdo e tal, Aham. a gente vai. 5 anos já aqui, minha senhora. Amiga, não dá. Mas é legal que Assim, seu marido te apoia. É, né? Nossa, ele é o meu maior apoiador. Legal. Tipo, o maior. Lá em Aberdeen, essa questão do custo-benefício lá realmente é tudo. muito... Tipo assim, você paga 1.000... A casa em que eu morava lá era, tipo, a casa. casa. E a gente pagava 1.200 por mês. Nosso Olha aí. custo de lá era baixíssimo. Baratíssimo, né? Só que trabalho com comunicação tem que estar em Londres. Em Londres, Não tem condição. é. A gente já morava aqui, a gente tem nossa própria casa e tudo mais. Só que o trabalho do meu marido fez a gente se mudar para lá. Só que a gente passou 2 anos e o meu trabalho se desenvolveu muito e eu tava viajando todo mês para Londres. Ah, não, aí Todo não mês compensa. durante 2 anos eu É. pegava trem de 8 horas. É caro pra caramba. Pra vir pra É. cá, porque como eu uso muito equipamento e tudo mais, se for colocar em avião, fica muito mais caro. Aí esse ano a gente falou assim, não, o ano passado, na verdade, em dezembro, meu marido falou, não, chega, não dá mais, vamos voltar pra Eu lá. amei que eu tenho um quartinho agora. É exatamente por isso que eu não tô lá. Porque É. aí o que acontece? A gente mudou pra cá. E aí, passado pouco tempo, eu fui morar na casa da minha cliente. Aham. Porque eu Menina. trabalhei pra ela por uns 1 ano e meio. E aí ela casou e mudou pro interior daqui, em Surrey mesmo. Sim, sim. E aí ela falou, olha, eu não quero vender a minha casa, mas eu também não quero alugar pra qualquer pessoa. E na época eu tava procurando um quarto pra alugar. E aí ela falou, como eu confio em você e sei que você vai cuidar da minha casa como se fosse sua, você pode morar. E ela tava cobrando um valor, tipo, ridiculamente barato. Amiga, é de Deus, Simbólico, né? Não, né? era Coisa de Deus. Por isso simbólica. que eu falo, tipo, quando você dá seu melhor, É. sabe? Vem, a gente Sim. joga pro universo, o universo Sim, devolve. sim. E a gente morou nessa casa por 3 anos. Aí, infelizmente, ela chegou na gente e falou, olha, eu vou ter que vender, porque já tá ficando muito caro o custo da casa pra mim. E eu definitivamente não vou voltar pra Londres, não tem por que eu manter essa casa. Uhum. Aí a gente falou, vamos ter que tá mudando de Londres, porque tava tudo muito caro. Londres Aham. tá cada mês, Vai ano que se aumentando. passa. Aham. E aí, tipo, a primeira cidade era Aberdeen. Tipo, a gente já tinha pesquisado aluguel, tudo, tava tudo pronto. E aí foi bem na época que meu Instagram começou a crescer e o meu marido começou a deslanchar na carreira dele de fotógrafo aqui, porque até então era um hobby dele só. Aham. E eu sempre batendo. E ele trabalhava aqui de motoboy. Sim, E, tipo, sim. ele era engenheiro no Brasil, 12 anos de Caramba. carreira. É aquilo, né? A gente vem e deixa todo o Tudo. nosso Você background joga lá pra atrás. trás, a sua dignidade cabe dentro de Uma uma caixinha de Exatamente, fósforo. É. E eu insistindo pra ele, amor, tenta a fotografia, porque, tipo, é algo que ele ama e é algo que ele é muito bom. E aí, eu comecei a divulgar ele no meu Instagram, e ele foi indo, tipo, deslanchou. E é igual você falou, Londres é aqui, tipo, por mais que Londres seja caro, mas as oportunidades não é igual em outro lugar. Não é. E aí, eu falei, vamos ter que tá ficando. E eu vou falar uma coisa que louco, né? Eu vim pra Inglaterra, já fui direto pra Swindon, né? Já foi pra lá?
Eu passei lá uma vez Tá só, mas perdendo nunca- nada. Desculpa a comunidade. Ai, caramba. Mano, Swindon Foi muito é o espontâneo. Brasil do Brasil. Eu falo que Swindon, Epsom, tem outras partes também que, tipo, Brasil do Brasil. Epsom é o lugar onde eu vou, eu tô caminhando, eu esqueço que eu tô na Inglaterra. Porque você ouve na rua o pessoal falando português. É muito brasileiro, né? É Não, muito e brasileiro. Aconteceu um negócio hoje que eu nunca falei não falei nem pra Larissa, mas vou falar aqui já pra todo mundo de uma vez. Eu sempre falei que eu não moraria em Londres. Sempre falei pra você que é muito busy, é muito caótico e não. Uhum. Então, assim, toda vez que eu venho pra cá, eu passo nervoso, eu choro, porque me irrita, o carro é muito devagar, tem que ser 20 por hora. É um trânsito do caramba pra ir, pra voltar. Eu choro, de verdade, de cair lágrima de ódio de andar nessa cidade, porque dá muita raiva. Mas eu gosto daqui. Amor e ódio. Hoje, a hora que eu saí, que eu vim pela Victoria Station, quando eu saí da estação, e tava escuro, assim, a rua, eu olhei, eu me emocionei, e eu me enxerguei morando aqui. Amiga, Primeira vez. eu acho que desde quando eu saí do avião, ilegal, KKK. com o meu visto de 6 meses de turista, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Deus, dá teu jeito. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Porque eu acho lindo. E pra mim, agora, se você tem carro e quer vir pra Londres de carro, Ah, não. não tem condição. pedalando. Esquece. Quem mora em Londres não tem carro. eu só trabalho. Não, Eu só depende trabalho muito. de bike, tá? Eu também só trabalho Só de bike. E é Sabe menos qual é o 5. O nome da bike dela? Ah. Jerusa. Olha, eu não tenho nome na minha bike. Então bota Vou de... tá que tá Calma, pondo. pera, pensa Ah. com J já pra elas serem gêmeas. Que cor que é a tua bike? Branca. A minha é azul. Hum. Mas eu vou pintar de roxo, que eu já comprei até o spray. Comprei, mas tem muito tempo eu não coisei. A minha Jerusa só pode ser... Janete. Janete. Joana. Janete. Janete. Eu tenho uma tia Joana, ela vai se sentir Se ofendida, tá vendo? você postar a Vai Janete, ser a Janete. eu acho ela e eu risco, que eu falo pros outros, se você não fizer o que eu quero, eu risco teu carro, eu risco tua Janete. Pode deixar. Vou estar batizando ela amanhã mesmo. A Jerusa e Janete. A sua é elétrica? Não. A minha é. Não, amiga, é que isso ainda não tem subida, né? É. Gente, assim, eu fico olhando essas duas conversando desde quando a Nelly chegou. E eu tenho uma preocupação muito grande. A gente não pode ser amiga. Não, Deus Porque me não ia livre. dar essas certo. duas aqui, Deus me livre. a energia caótica delas, A não Larissa tem vai ficar assim, ó. noção. Às vezes eu fico pensando, eu falei, se trancar elas duas dentro de um quarto, será que elas A conseguem gente matar derrubando uma um na outra? grito. Mas menina, e aí foi a primeira vez que eu senti um negócio muito esquisito quando eu cheguei em Londres. Eu sempre, quando eu morava no Canadá, eu sempre sabia que eu queria morar aqui. Eu ia te perguntar Sério? isso. O porquê Inglaterra? Eu ia perguntar isso pra você mesmo. Então, quando a gente foi pro Canadá, foi o visto que deu mais certo na época e tinha essa opção de a gente poder ficar um ano lá e tudo. Só que aí tá, né? Aí a gente foi com o plano de ficar um ano só, né? Que era o do visto. Passou um mês, eu olhei pro cara, ele olhou pra mim e a gente, eu não quero ir embora. Não quero voltar pro Brasil. É sobre. E aí, a gente até pensou em renovar o nosso visto, aí não tinha mais essa opção. Então, a única opção pra gente continuar lá era um de nós dois fazer uma faculdade, que na época ia ser muito caro. E você não ia poder trabalhar full time. Então, Sim. assim, sem opção, sem cogitação, tipo, sem opção. Aí, a gente já tinha o descendente português. Aham. O nosso passaporte. E, tipo assim, já tava, tipo, meio que tudo pronto, só faltava ir lá e fazer ele. Aí eu falei, vamos ter que estar indo, então, pra Europa. E aí, a gente não conhecia ninguém, além desses amigos do Kerry que moravam aqui em Londres. E eles sempre falavam, não, Londres é muito bom, dá pra fazer dinheiro e não sei o quê. Vem pra cá. E eu falei, vamos. E aí, tipo, quando ele falou Londres, tipo, na hora eu já, parece, sabe, quando você sente Sim, o coração sim, né? quentinho. Sim, sim. E aí eu falei, eu comecei a pesquisar, porque, tipo, até então eu só sabia do Big Bang, ele tá ali, a London Eye, mas eu não sabia mais nada. Aham. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, já foi amor à primeira vista. E eu falei, nossa, eu quero muito morar lá. E aí acabou que deu, tipo, tudo muito certo também. Bom, entre aspas, né? Porque a vida de ninguém aqui dá certo no primeiro ano. Não dá, não dá. Gente, se eu contar, isso aqui virou uma piscina de mar de Mas a gente lágrimas, quer viu? saber algumas Deixa histórias. eu Não, falar, conta aí. se eu te contar a minha, você pode pegar o tricô, você pode secar a lágrima com essa capa aqui, ó. De tanta coisa que deu errado. Gente, eu falo, se você sobreviver o primeiro ano aqui, você tá pronto pra qualquer coisa na qualquer vida. coisa. Mas vou Isso é falar, foi verdade. esse lugar que me formou mulher, tá? Não, Não, você e eu amadurece aqui. Nossa, compartilha a mesma Sim. coisa. O que você amadurece aqui em um ano, você demoraria uns 10 lá no 10 Brasil. Eu já vim sendo mãe, casada. Gente, eu saí de mas- casa, eu não lavava minhas calcinhas. Eu comecei Bem-vindo lavando. ao grupo. A minha mãe
Eu levantava da cama, minha mãe arrumava a minha cama. Gente, até hoje eu falo pra minha mãe que eu sou cleaner, eu duvido. Minha mãe também. Minha mãe não acredita que eu A faço minha mãe, quando eu limpeza. falei, mãe, eu vou trabalhar de cleaner, ela riu. Ela vai já voltar pra casa. Ela, Não, Juro, a 3 minha, ela meses. nem cogitou eu estar trabalhando. Ela até hoje, ela pensa que eu vivo aqui assusto meu marido. Porque, juro, ela não entra na cabeça dela. Porque, gente, juro, no Brasil eu sou muito preguiçosa. Quando eu penso em lavar uma casa, jogar também. aquela água... Nossa, dá tanto trabalho. Mas tu sabe por quê? Eu acho que essa motivação também é porque aqui a gente trabalha muito e a gente vê retorno. É, eu ia falar isso também. No Brasil, você trabalha muito, se desgasta muito e no final do mês tu ainda acaba endividada. É. Cara, e é Porque é muito uma louco. conta que não bate. Não Gente, bate. o salário A conta não mínimo, fecha. a conta não fecha. É. O salário mínimo, ele não paga o aluguel. Não, e tipo assim, vocês estão aqui há mais tempo que eu. Eu, aqui hoje, eu tô aqui na Inglaterra tem 3 anos. Vai fazer 3 anos. Ou 4. Não sei. 3. 3 anos. E é por isso que ela é apresentadora. É, no caso, Ela não sei. Não é professora de matemática. Sim. Por isso que eu fiz letras. Mas todo mundo fala que há uns anos atrás era tudo muito mais barato. É. Todo mundo fala que era muito barato, que o custo de vida hoje tá muito, muito alto, Uhum. né? Então, assim, só que pra mim, eu acabei de chegar. Então, assim, por mais que esteja alto, pra mim a conta ainda bate. Ainda compensa. Por exemplo, assim, Uhum. eu morando, talvez em Londres, não, mas assim, eu morando em Swindon, eu com salário mínimo consigo pagar o aluguel, pagar as contas e ainda comer uma pizza no fim de semana. Sim. Tipo, no Sim. Brasil não rola. Então, assim, se pra mim, que cheguei agora, tipo, consigo, igual você falou, a conta ainda fecha. Por mais que esteja crise, caro, nananã, a conta ainda vale a fecha. pena. E aqui é um lugar que, querendo ou não, a gente levanta dinheiro muito Fácil. rápido. Fácil. cara. É. Se você tiver se você tiver disponibilidade de trabalhar, tipo, 5, 6, 7 dias da semana, vai ter trabalho. Vai. Não, é. Não, Não, acaba. aqui Londres não funciona pra quem é preguiçoso, pra não. quem não tem ânimo pra trabalhar. Se você não tem ânimo pra trabalhar, não venha pra Não vem, Londres. não vem, não vem, Não vem, venha pra vem. Inglaterra. Na verdade, nem É. saia do Brasil, Fica porque aí mesmo. É. É. Come chito de porque- requeijão e vai embora. Eu adoro chito de requeijão. Amo também. Adoro. Pois é, Nelly. Então, tipo Mas- assim, essa realidade é complicada. Por isso, eu tenho um amigo que me mandou mensagem essa semana perguntando, Larissa, o que você acha de eu ir para Londres? Eu falei, amigo, você me faz a pergunta muito aberta. Como assim? O que você quer? Você tem documento, primeiramente? Porque antigamente, quando eu vim, eu sem documento, eu consegui dar meus pulos de tipo de trabalhar. Hoje em dia, o círculo tá muito fechando. mais fechado. Ah, eles estão Isso é fechando verdade. muito. Eu pra acho que o que tá imigrante, né? passando ainda é cleaner. Mas, por exemplo, para homem, para que tem que ser ou de Deliveroo, que hoje em dia a Tá bem imigração escasso. acertou, ela sabe que ali tem Ou muita obra. gente sem documento. Obra, ainda eu acho que alguns ainda passam. Então, eu falei, eu sempre falo, abro todo o jogo, gente. É assim, 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 assim. Ele, no caso, ele tem empresa dele, ele já tem, sabe? É tipo o seu marido, já tem toda a carreira. Então, tu tem que pensar muito para saber se isso vale a pena. Porque quando tu vem para cá, tu começa do zero. E você falou um negócio que me tocou bastante agora, que foi a gente vem e põe a dignidade numa caixinha desse tamanho. Eu tava hoje cedo falando do meu background do passado pro Henrique, aí ele, caramba, eu não sabia que você fazia isso, nananã. Aí eu falei assim, é porque quando eu vim pra cá, eu deixei a minha história pra trás no Brasil, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui, eu não ia Você não ia começar ser desse lugar ninguém. de novo. Então, assim, realmente, tipo, eu lembro que quando eu fazia a cleaner, a gente fazia muito a casa de um indiano, um cara muito específico. Eu não sei que problema que ele tinha, eu sei que ele tinha alguma coisa. E ainda bem que eu não ficava com banheiro, porque o banheiro dele... Ai. Ai, gente. Eu não sei se ele tinha algum... Não sei. Eu sei que era assim. Você limpava assim, eu como mesmo. E tipo assim, mana, eu não fazia o banheiro. Mas assim, eu ficava, mano, como coitada pra pessoa que tá lá no banheiro. Porque, tipo assim, é o que você falou, a gente cabe num negocinho desse tamanho. Então a pessoa tem que estar muito disposta a tá aberta a fazer o que rolar. Você falou esse negócio de banheiro agora. Qual é a parte da casa que tu mais odeia? Acho que banheiro é uma unanimidade. Qual é a que quando tu pega a casa nova, fazer Eu um não gosto de especialzão daquela. Onde eu Ah, gosto eu ia mais. falar, agora eu tô com medo de levar hate, mas os indianos não vão. Casa de indiano, Gente, pra mim, só fala que só quem defende os indianos e fala que é xenofobia é que nunca trabalhou na casa deles. Exatamente. Porque quem porque, trabalha, minha gente, senhora, tinha uma conhece. que a gente eu chamava falo, de casa da bruxa. Não podem tinha me cancelar, condições. mas eu não trabalho para indiano. Pode me pagar 50 libras a hora, não trabalho. Porque Oh. eles ou é 8 ou é 80. É,
ou eles é extremamente limpo e chato, E chato. e toque, ou eles é extremamente porco. Porco. Então, tipo assim, indiano e brasileiro eu não trabalho. Sério? Podem me chamar de Olha. metida. Não, tipo, eu não falo, E eu não pode vir de trabalho. Deus hater. me perdoe, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, sim. Mas, assim, enquanto eu tiver uma oportunidade, enquanto eu não estiver passando fome, eu não trabalho, porque é muita humilhação. É muita humilhação. Eu acho que brasileiro gosta de dar uma montadinha também. Infelizmente, a gente Exatamente. é assim, Então, né? todas as. Não teve uma vez que eu trabalhei pra esses dois tipos que eu não me ferrei. Então, assim, eu não trabalho, sabe? Porque é muito difícil, nossa. Eu acho que indiano, pra mim, eu nunca trabalhei em casa de brasileiro Nem ou eu. nada, mas indiano, pra mim, era aquela pessoa que, nossa, eles eram muito chatos. E sem contar que teve umas casas que eu limpava que eles ficavam até atrás. Pra saber de, tipo, assim, se você tá limpando Abrindo mesmo, micro-ondas. se tá, sabe? Não, tinha uma que ela passava assim. Acho que não está tão limpo. Então limpa você! Dá vontade, né? Dá vontade. Gente, mas é complicado. Será que a gente vai levar hate? Ah, minha Ah, filha, amiga. essas alturas nós já foi cancelada. Já foi ó, umas cancelada, faz é tempo. Oração. 10,99. Ninguém solta a mão de ninguém. Quem vencer primeiro leva a outra. Por favor. Não, eu recebo, tipo, todo santo dia eu recebo essa pergunta. Ai, me ajuda a ir pra Londres e não sei o quê. Eu até falei, semana passada, se eu não me engano, eu abri esse tópico no meu Instagram e eu falei, eu não gosto de falar não vem. Porque vai soar muito, então o que você tá fazendo aí, né? Exatamente, Mas eu falo, olha, venha principalmente emocionalmente e financeiramente preparado. Porque, tipo, não é fácil. E se você tem uma condição estável no Brasil, que você consegue viajar, que você consegue fazer seu churrasco no final de semana, eu não viria. Mas se você quiser vir tentar, venha. Porém, venha estabilizado, tanto financeiramente como emocionalmente, porque... Eu já chego logo com um balde de gelo. Olha, a realidade é assim, 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 assim. Não tem mãe, não tem pai, não tem pra onde voltar. Mas a gente fala, as pessoas pensam que a gente não quer eles aqui. Não. Sabe? Já entrei em muita briga de família, não sei como é com você. Mas, tipo assim, de família minha de querer vir pra cá e eu chegar com essa realidade, a pessoa fala, nossa, tá voltando mal, diz que não quer vir, porque só ela que é a dona da Inglaterra, que só ela quer estar lá. Mas Por isso que eu não gasto mais minha energia falando, não vem. Tipo assim, todo mundo que me pergunta, me segue no Instagram e acompanha meu dia a dia. Tipo, por mais que eu leve tudo na brincadeira, mas, gente, não é fácil você aguentar a humilhação de cliente, você acordar, sair nesse frio -3, você, tipo, pra você ver dinheiro, você ter que trabalhar muito, sabe? E tem essas coisas, tipo assim, não é nem também só uma humilhação de cliente. Às vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, de quando eu cheguei, é muita moeda aqui. Cara, a mulher riu de mim no mercado porque eu não sabia contar moeda. Aí ficou, tipo, me chamando de burra porque eu não Não, sabia a contar gente moeda. parece que volta a engatinhar. Nossa, perfeito. Colocação perfeita. A gente Caramba, volta hoje a você tá militando. Hoje ela tá. entregou. pegando absolutamente tudo. Mas é isso mesmo, a gente volta. Nossa, A gente perfeito. volta a engatinhar. Eu ia falar alguma coisa que ela tinha falado nos stories. Eu acho muito massa. Acho que sai um pouco agora do que a gente estava falando. O limite em que você coloca nos seus clientes. Para eles te respeitarem. Porque teve uma vez, eu acho que a mulher que você ia limpar, ela não atrasou para te receber, para abrir a porta, alguma coisa. Tchau e benção. E você ia lá. Tchau, tchau, tô indo pra próxima. E a mulher pediu pra tu voltar, alguma Esses coisa dias, assim do tipo. inclusive, uma perseguidora, porque isso é perseguição mesmo. Uhum. Ela mandou bem assim: o seu conteúdo é muito desnecessário, porque ou você tá reclamando de cliente, ou você tá sendo snob. Aí eu fui e falei. Primeiro, tipo assim, eu reclamo do cliente quando eles me dão motivos. Mas, tipo, toda vez que eu apareço contando lá, eu não tô reclamando. Eu tô contando o que tá acontecendo. Sim. E a pessoa vai se identificar, isso já aconteceu comigo. E, tipo, o que eu fiz, né? Uhum. E aí eu fui e falei, mas, tipo, o snob, eu quero muito saber. Ela, porque você fica aí, se esse cliente não me irritar, eu demito ele e tchau. Você tem que entender que a maioria dos seus seguidores acabou de chegar e são novos, não tem essa, tipo, autoridade pra falar. Ai, o pessoal se dói por muito Ai, pouco, é mana. muito Gente, pouco, mas sabe? tipo assim, graças a Deus hoje, tipo, se um cliente me tratar mal, eu vou demitir ele mesmo. E não é porque você, tipo, tá passando necessidade e tudo, você tem que ficar aguentando humilhação. sim. Eu sempre bato na tecla, eu faço o meu melhor, sim, eu me considero a melhor cliente de Londres porque eu dou meu melhor. E, tipo, isso não é uma disputa, eu não tô concorrendo com ninguém. É você contra eu contra você. Tipo, é eu contra mim, entendeu? Então,
Aí ela foi e falou, você tá sendo snob justamente agora, falando que, ai, quando eu quiser arrumar outra cliente, eu arrumo no mesma hora. Mas é porque quando você faz um bom serviço, Exatamente. você vai ter bons clientes e você vai ter boas recomendações, sabe? Exatamente. Então, assim, eu acredito realmente, quando você chega aqui, você não tem muita opção, você não Uhum. sabe se comportar, você tá, tipo, totalmente perdido, engatinhando ali no seu mundinho novo. Isso. Mas se você não firmar e você, tipo, não colocar autoridade, você te falar, olha, eu sou sua cleaner, mas você tem que me respeitar, que eu também sou humana, né? Agora a mina, Deu corte. o corte veio Pedro. pronto. O corte veio pronto. É, então, aí eu fui e falei, e eu fico me gabando que eu vou ter cliente amanhã, porque eu sei, porque eu faço um bom trabalho. Então, Uhum. tipo assim, isso, as pessoas pensam que meus clientes fazem tudo isso e são bonzinhos, porque eu tenho muito seguidor no Instagram. Gente, ninguém sabe que eu sou uma Zé Ninguém pros meus clientes, sabe? Exato. Não. Isso não Agora- é, tipo, sorte. Isso eu que construí minha própria sorte. Você fez a sua própria sorte acontecer. Então, eu sempre bato na tecla de você, tipo, impor seu limite também. Eu sempre faço meu melhor, sempre entrego tudo que eu posso. Mas se eu vejo que a cliente tá, tipo assim, exagerando ou tá esperando uma coisa de mim que não é do meu, tipo, não é minha obrigação, Uhum. nessa hora Beijo, Demita. tchau, tchau. Mano, e ela vai embora mesmo. eu vou. Tipo, vai embora Gente, mesmo. porque você vai no cliente, ele te humilhou uma vez, ele não vai mudar, ele Não vai vai te mudar. humilhar então, sempre. tem que Porque ele colocar o sabe limite, que você né? vai E continuar aí é uma escolha ali. sua, né? Se você quer estar ali, porque Então. já é desgastante você tá trabalhando fisicamente num trabalho que já não é fácil e ainda ter que se desgastar Aguentar isso. mentalmente Aham. também. Então, tipo assim, Então, tipo, hoje eu tenho os meus clientes, eu falo que, tipo assim, eu escolhi eles a dedo. Quando eu Aham. decidi que eu ia montar a minha própria rota e comecei, eu escolhi a dedo. Tipo, eu ia numa casa que eu sabia que não ia funcionar, que ele tava cobrando muito mais do que ele tava pagando, aham, sabe? Eu já descartava, porque é um perda de tempo. sim. Então, tipo, hoje eu falo que meu cansaço é muito mais físico do que Uhum. emocional, porque eu já tô com meus clientes, já tô acostumada e tudo, sabe? Mas aí de vez em quando acontece igual da última vez que eu precisei procurar um cliente novo, a minha cliente se mudou para outro país. E aí tá, marquei com a cliente. 9 horas da manhã, cheguei lá, tô batendo a campainha, nada. Tô ligando, nada. Aí quando foi 9, aí eu falei, vou esperar 10 minutos, né? Tá. Quando foi 9h13, que eu tava desamarrando minha bike pra mim ir embora, me liga. Eu falei que a minha casa era a 130, não a 132. Eu falei, não, já não é possível. Fui olhar a conversa, tá lá. Ele passou o endereço errado e ainda tava gritando comigo por eu estar atrasada. Ah, não. Aí eu falei, tô chegando aí, meu senhor, peraí. Cheguei lá na minha Não, por casa. Eu já voltava e falava aqui, ó. Não, porque a pessoa, você já olha, É. você já conhece. A pessoa tá Problemático, gritando problemático. comigo. Ah, nada a ver. você é Gritando louco. comigo. De manhã e, tipo, ainda. e por mais que eu tivesse realmente no endereço errado, gente, a pessoa É. que, tipo, sabe? É. Então, assim, você já sabe seu limite que ele não vai funcionar, então eu nem perco tempo. Não adianta. E até aconteceu também outra vez da minha própria cliente, que eu já tava, tipo, uns 4 meses com ela, nessa mesma época. Cheguei lá na casa dela, tô tocando a campainha, e ela tava em casa, porque eu sabia que ela estava, que ela conversou comigo, tipo, na noite anterior. Então, eu não, sabe? Fiquei 20 minutos na casa dela. Aí falei, tá bom, vou embora. Quando cheguei em casa, aí ela, eu não ouvi a campainha, eu estava dormindo. Eu falei, Eu acho que tudo eu vi bem. essa. Falta de respeito. Vou voltar semana que vem. Ela, mas você tem que vir, é aniversário do meu marido e não sei o quê. E, tipo assim, eu sempre sou muito. Eu nunca falto com respeito com elas, a não ser que elas faltem comigo, porque se ela levou é porque mereceu. Uhum. Mas, tipo, eu sempre sou Certíssima. super, super calma, sabe? Eu falei, olha, a partir do momento que eu saio da minha casa pra ir até você, eu gasto tempo, eu gasto dinheiro, e você sabe o frio que tá. Então, eu peço, por gentileza, eu sei que isso pode acontecer, mas na próxima vez, você, tipo, se programe melhor pra me receber. E eu não vou voltar porque eu tenho outros compromissos, Uhum, sabe? sim. E aí ela foi e falou, eu te pago mais. Aí eu falei, minha hora não é Não negociável. é negócio, Tipo, caramba. É? Mas é assim, mano. É por isso porque, que... não, porque, e aí eu ainda fui e falei, gente, eu poderia voltar lá, ela ia me pagar o dobro. Poderia, mas ela ia saber que toda vez ela ia poder, dormir até é. mais Gente, acho tarde. que eu tô precisando desse limite. Eu sou tão vendível. Eu me vendo Ai, não, tão tipo, eu fiquei fácil. super tentada, confesso, super Nossa. tentada. Queria dinheiro? Queria. Se ela Queria. falasse hoje pra mim, assim, paga o dobro. Eu falo, Larissa, aqui, ó. Tchau. Segura aqui, que eu tô só com 17 libras na conta hoje.
Eu vou ali. Não, tipo, eu Tá falei, louco. eu não vou, porque ela ia saber que toda vez que ela pisasse na bola comigo, eu ia lá, porque ele ia estar me pagando É, mais, isso é entendeu? Então, verdade. tipo assim, Ai, podia pisar sempre. Minha cabeça já pensa assim, ó. ai, minha senhora, mas aí você não vai ter dinheiro pra pagar psicólogo depois. Meu Deus. Enfim, Eu acho que gente, eu preciso de aulas uma e mentoria. aulas hoje aqui com a querida Nelly. Eu vou ter que ficar chamando de Nelly. Ela Ai, me acostumou. sorry. Nós já somos best friends, pode falar o que vocês quiserem. friends. Pronto, Vamos acabou, jogar? passou. Vamos jogar? Vamos jogar? Ai, meu Deus. Tô nervosa. Vamos jogar um joguinho bem Jogar o quê? A polêmico. Vem roleta? o nosso... É, amiga. Oh, meu Deus. Tem umas, Ai, Cala a que galinha, vida. amiga. tem umas Pronto. perguntinhas aí. Se der pra ler, porque também ele já tá bem coitadinho. Né? Qualquer coisa Tem aqui a umas ali gente... que vai dar até Se divórcio, não, a gente gente. pensa numa pergunta aqui. Vamos lá. Bem como eu não Roda a responder? roleta. Gira a roleta. amiga, se não quiser. Vamos lá. É o de baixo. Tá do seu lado, lê aí. Vou... Eita, peraí. Se você ganhasse 1 milhão, qual a primeira coisa que você compraria? Eu sei. Tudo. O que você acha? Ai, amiga, que 1 milhão não dá pra fazer quase nada, mas eu acho que eu ia me fazer cirurgia, né? Porque daí depois eu conseguia ganhar dinheiro 1 com milhão o não corpo dá pra fazer bonito. quase nada, ela Não, diz não, ela. não. Bem, 17 libras na Deixa eu conta. falar. é. É que assim, tô falando que assim, a gente pensa 1 milhão, mas daí a gente pensa Os assim, ó, 17 libras contra o mundo. 17 libras e um sonho. É porque, tipo assim, 1 milhão, você não consegue, tipo, comprar uma casa, mobiliar uma casa e um carro, por exemplo. Não. Mas o que eu faria? Eu formaria todo o meu corpo, viraria a nova Virgínia e usaria o corpo pra ganhar dinheiro, tô zoando. Olha, tu tá vendo, mano? Não, tu então tá você vendo? tem que fazer Por isso filho, que- não é plástico que você tem que fazer, É por minha isso- senhora. Ah, aqui? Não, pra você virar uma nova Virgínia, uai. Não quero filmar, não. É por isso que Deus não dá asa à cobra. Tá vendo? Por isso, vai continuar ganhando Assim, 17 libras a hora. Tá ótimo. Se fosse 17, tava bom. Minha senhora, vamos tá ajustando esses preços Eu aí, nem sei ó. quanto é a hora que a empresa lá me paga. O quê? A empresa eu trabalho, eu não sei quanto eu ganho por hora. Ai, problema, né, amiga? Porque tu É, sabe, essa- porque, o tipo cadê o financeiro aí Exatamente, tá. Tá em falta. Não é 17 a hora, nunca que eu ganho. Então, vamos pro Olha. cleaner, minha senhora. Vou fazer um teste. Bom, o que eu Voltando faria ao com jogo. 1 milhão... Ai, gente, me desculpa, o Kerry vai me matar. Porque ele sempre fala, a gente tem que focar no futuro. Investir. Mas a primeira coisa que eu faria, eu compraria uma passagem pra ficar pelo menos um mês viajando assim. Mentira. Aí eu viajaria e o resto do dinheiro eu investiria. Mas eu viajaria, tipo, com tudo que tem direito por um mês. Sem Assim, Gente, eu tá à faria o vontade. contrário. Eu Hum. faria o contrário. Eu investiria primeiro, abriria uma empresa. Lógico, né, Larissa? É o que o Kerley falaria. Ele, você tem que Abriria pensar uma no seu empresa futuro. Pra deixar a coisa bem mapeada. Depois eu ia... Mas olha, eu não vou gastar 1 milhão nas minhas viagens. Minhas viagens é Amiga, modo vai pra mim. econômico, Eu minha gasto senhora. rapidinho, hein? Não, eu falo, tipo, eu nunca... Tipo, onde eu estou hoje, a Nelly de 5 anos nunca pensou que estaria, sabe? Então já é uma vitória. Sim, o que vier é lucro, entendeu? É mesmo. Mas, nossa, tipo, meus sonhos são tão pequenos. Sim. Tipo assim, sabe? Eu não ficaria em hotel luxuoso, eu ia ficar super de boa na minha, eu só queria viajar, entendeu? Ah, eu Ia queria sobrar uma muito. diária Eu ia gastar, no tipo, hotel. uns, sei lá, uns 500 mil no máximo. Sabe por que eu Sabe? falo que eu queria diária em hotel de luxo? Porque eu prestava serviço não pra hotel, mas eu trabalhava em hotel. E, tipo assim, eu sempre trabalhei e tal. E eu queria voltar, às vezes, um dia pra viver a experiência que eu via as pessoas passando, sabe? Menina, no final desse ano, eu fui pra BAF no hotel 5 estrelas. Primeiro vi. hotel 5 Eu estrelas. vi. Que decepção! Os meus Jura? hotéis 3 estrelas que eu vou é muito melhor. Amiga, mas eu vou te dizer, eu trabalho com hotéis de luxo. Ah. E aí você tinha falado lá, realmente, eu achei. Tipo assim, é bonito a view, eu achei É, mas massa aquela nossa, parte lá de tipo- cima. Mas aquela piscina, ela vende, ou aquela termo, ela vende a experiência no total. Acho que é ali da onde eles chamam, né? Aham. A galera pra vir. Mas, Mas, você falou, tipo, acho que deu alguma coisa quando chegou, não tinha internet. É, o você tava Wi-Fi tendo problema de- o Wi-Fi do hotel não funcionou nenhum dos dias que a gente ficou. E não sei, por causa da construção do hotel, a internet do celular móvel também não funcionava. Ah. É tipo, o quarto tava super frio, o cara teve que ir lá consertar. Tipo assim, sabe? Coisa que eu fico em hotel de 3 estrelas, o mais e tá barato que tudo tem, e a gente certinho. não passa por isso. Então, tipo, por isso que eu não sou muito ligada a essas coisas. Eu sou Nossa, muito é. simples. Eu ia falar, eu sou muito simples, mas não. É, você não é, É. não, minha senhora? Se você pudesse, sei lá pro Buckingham Palace lá, se hospedar lá. Não, ai. Gente, eu poderia passar o dia todo aqui falando, Também. mas a gente vai ter que chamar o final desse episódio. Agora também você vai ficar no meu lugar, né? Então tá tudo Vamos tá negociando esse espaço aí. E mais uma vez a gente vai chamar a Nelly pra voltar aqui de novo.
Não tem como, né? Não tem como, né? A gente vai precisar da parte 2. Quem sabe a gente vai se fantasiar de Velhas pra ir velhinha. tomar um chá da por favor, tarde. Mas vamos fazer um É. chá da Me avisa com tarde. antecedência pra eu conseguir buscar meu holiday. Meu Deus, é tipo meia hora que você vai. Porque que eu moro em Suíndo. Aí Ah, tem que não, pegar é o todo trem. tipo, um vai evento fazer você todo vir aqui em um Londres, né? negócio. Pode deixar que eu vou avisar com antecedência. Enfim, a gente tem um presentinho pra te dar. Nossos Eu amo amiguinhos vão te presentes. entregar. E aí você pode Obrigada, dar uma meu olhadinha senhor. depois. A gente fez com muito amor e carinho Vou mostrar pra nos meus você. stories. Os meus perseguidores. Obrigada, Ai, meninas. gente, obrigada. fez com muito carinho. Espero que você goste. A gente tá muito feliz que você tá aqui. Ai, eu eu- espero Tu que você tenha gostou, né? gostado. Como é Eu que- ia falar isso Tu agora. gostou? Superou suas expectativas. Pode falar se Ficaria- foi ruim também. Nossa, ficaria o resto do dia aqui. Ai, olha. gente, então tá, Tô a gente orando adorou pau. você. A gente adorou te Sério. receber. Ai, Sério, você tem obrigada, uma energia gente. muito, Muito boa, boa. muito leve, muito fácil de se conectar. Você Então, é muito obrigada. exatamente Gente, como eu você não mostra. vou nem pisar no chão. Dá licença, tá? Eu tô muito metida. Ai, gente, que É é isso, isso? eu vou falar, você tem o dom, tá? Da comunicação. Tipo assim, muita gente mostra a vida na internet, faz o que você faz, mas não como você faz, É. não como você é. Então, assim, o seu maior triunfo mesmo é realmente o seu carisma, a sua personalidade, e que Deus te abençoe, que isso Amém, nunca todos mude. nós. E se você vencer, ninguém solta a mão de ninguém. Eu tô aqui ninguém. esperando pra ser seu Exatamente. chaveiro. Por favor, tá? lembra, eu fui num podcast de duas meninas, uma louca e uma meia centrada, e foi muito legal. Marca lá o Vou pod. estar levando vocês pras Maldivas quando eu Pronto, ganhar por meu favor, milhão aqui, quando tá o milhão bom? chegar, a gente vai cobrar Bom, isso. Ela aí falou cê- que ia fazer uma viagem Nossa, com a gente, eu tô prometendo isso pra tanta gente, que todo mundo fala, ai, quando você ficar famosa, Vai você chegar não lá, vai esquece, fretar gente, um tá avião. Gente, eu não vou lembrar de ninguém, vou Ah, ficar lá nas minha Maldivas, filha, ó, vou bloquear meu aqui- Instagram. Aqui tá no YouTube, gata. Esquece, aqui não O que tem falou, como. tá falado. E não vai sair. Então é Ai. isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Seguir a gente nas redes sociais. ativar os sininhos e deixar o seu comentário aqui e seguir a Castros no Instagram. Vou deixar aqui o Instagram dela na descrição desse vídeo. Então, por favor, vocês vão amar. Vocês vão ficar viciados Ai, no gente, conteúdo pensem bem dela. se vocês querem isso. É, Porque é pensem assim. bem. assim. É tipo assim, você começa e não para mais. Você É. não pensa, tô com tempo, não tô com tempo, qual é que é. Então tá, gente. Um beijo e até a Tchau. próxima!